Estamos na lição número 6 e o tema da lição de hoje é generosidade e tempo. Vamos ler o texto base de nosso estudo e ele, aliás, se encontra em Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 90, verso 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A tradução NVI tem o seguinte texto desse mesmo salmo: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Existem coisas que realmente importam e precisamos dar a elas a devida importância. Quem faz assim vive o tempo com sabedoria. O salmista pede a Deus que o ensine a contar. Eu acho que ele já sabia contar, mas ele pede para contar os dias não no sentido cronológico, mas no sentido cairológico. Que é isso? Embora o texto dos Salmos e de todo o Antigo Testamento, na versão grega da Septuaginta, ele é o Salmo 89 e é atribuído a Moisés, sendo assim o primeiro salmo a ser escrito cronologicamente, nele encontramos menção acerca da duração da vida humana, limitada a uns 70 a 80 anos, e ele é lido assim, em grego, segundo a Septuaginta: Tindexian sognorison, kaitous, pepaidevermenos, ticardia and Sofia. A palavra dexia tem sentido daquilo que é certo. Ignorison tem sua raiz no verbo conhecer. Portanto, quando traduzimos ensina-nos a contar os nossos dias, a partir do hebraico e traduzido para o grego na Septuaginta, tem uma conotação de fazer a coisa certa ao conhecer o que deve ser feito. A palavra pepaidevimenos tem ligação com o substantivo masculino educado, enquanto cardia significa coração e Sofia significa sabedoria, construindo assim um contexto de educar o coração na sabedoria a partir do conhecimento de se fazer a coisa certa, mais ou menos esse sentido. Ora, aqui, então, vemos que o texto vai além daquilo que podemos extrair em primeira mão. E o pedido do salmista, na verdade, é uma constatação. A constatação de que devemos buscar ser educados, orientados, instruídos, dirigidos por Deus a fazer o que é a coisa certa. E isso nos formatará o coração ou a nossa mente de tal maneira que nós nos tornaremos então sábios. Resumindo, a sabedoria é alcançada pela submissão aos conselhos de Deus para as ações das nossas vidas. Assim, a contagem não é uma contagem cronológica, quantitativa, para apenas saber quando aconteceu algo, mas cairológica, no sentido de tempo qualitativo, ou seja, a percepção de algo que temos no tempo atual. A Bíblia grega, seus originais, traz assim o texto do Tehillim, o livro dos Salmos. Limenot yahmenu ken hodav venavi yevov shokemach. A expressão yahmenu, que tem a raiz na palavra mei, tem o sentido de classificar, ou seja, contar os dias seria o mesmo que classificar esses dias, atribuindo o quê? Qualidade a cada um deles. Rodar tem a ver com conhecer, informar, e venavi se liga a importar, trazer para si. Levov tem a ver com o coração, com o sentido de ser cativado, conquistado. E shakhamar tem a ver com a sabedoria, se tornar sábio, especialista, entendido, um perito em determinada coisa. Tanto no grego quanto no hebraico, nas aproximações, nos conduzem a um forte sentido que na Bíblia hebraica vem com a seguinte tradução desse texto: ensina-nos a contar os nossos dias até alcançar a sabedoria do coração.
O objetivo de alcançar a sabedoria está então ligado à forma como vivemos e administramos o nosso tempo, obtendo o quê? Experiência. E temos aqui 3 tempos de nossa existência. O primeiro desses tempos é o passado. O passado, ponto de partida. No Salmo 102, 12, nos diz o seguinte: Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Agora, lá no Salmo 145, 5, ele completa, o salmista: Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Esses versículos nos conduzem a 2 constatações, a 2 achados. A primeira constatação é a de que fatos vividos não existem mais, só permanecem na memória. Portanto, devemos cuidar de nosso presente e futuro, pois um dia eles serão o passado e permanecerão na memória de alguém. Fica a pergunta: que história estamos deixando a nosso respeito? A resposta pode nos levar a alguns tipos de sentimento. Ressentimento por algumas batalhas perdidas, talvez até pela ação do inimigo. Um sentimento de frustração por não termos usado devidamente o nosso tempo, mas também pode ter um sentimento de gratidão pelas oportunidades aproveitadas e por termos uma certeza de que usamos bem nosso tempo de vida. Segunda constatação é de que o passado nos ensina algo e fazemos a pergunta: o que aprendemos com aquilo? Com isso, a gente percebe que o passado constrói uma memória para a construção de um futuro, tanto para nós quanto para os outros. E isso é a experiência, e ela pode ser transmitida e até aperfeiçoada por gerações. Por isso, o passado é o pavimento para o futuro. O segundo dos tempos, falamos do passado, agora o segundo dos tempos, que sabemos que existe, é o tempo presente. O presente, tempo real. O presente é o aqui e agora, lembra daquele programa? Não deixar para depois é uma virtude. Deixar é um desperdício, pois rapidamente o presente se torna em passado. E um passado de nada feito, é um desperdício de tempo. E uma comprovação do mau uso do tempo, de uma má administração do tempo. Não seja precipitado, mas também não seja tardio. Com esse pensamento, percebemos que a tarefa mais difícil que Deus nos confiou é a administração do presente. Em Efésios 5, de 15 a 17, traz a seguinte orientação: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remindo o tempo. Os gregos tinham 2 definições para o tempo cronos e o tempo kairos. Vimos isso lá no início. O tempo cronos é o tempo sucessivo. Em virtude de sua nomenclatura, nós até o chamamos de tempo cronológico, aquele marcado em horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, é o tempo quantitativo. O tempo kairos é a referência ao momento, à ocasião, à oportunidade. Por exemplo, as estações do ano são um determinado tempo. Tem um conteúdo, então, qualitativo. Esta é a modalidade de tempo anunciada em Efésios, o tempo qualitativo, o kairos. Enquanto Paulo diz remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem a ocasião, a oportunidade, ele fala de qualidade. Isso é o que Paulo quer dizer. Por isso, o presente é tão importante, pois ele definirá boa parte de nosso futuro. E para sermos bons mordomos, devemos utilizar o passado que nos traz a experiência e pavimento para nossas ações, que, sob a orientação de Deus e de seu Espírito Santo,
poderá construir a plataforma de sucesso do nosso futuro. O terceiro tipo de tempo, vimos o passado e o presente, o terceiro tipo de tempo que sabemos existir é o tempo futuro. O futuro, tempo de oportunidades. O comentarista da lição diz que o futuro é uma fonte inesgotável de oportunidades, porém é finita. Vemos a opinião de Tiago a respeito disso no que ele escreveu no seu capítulo 4, no verso 14, dizendo o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é um vapor. Temos certeza disso quando perdemos entes queridos. Por isso devemos estabelecer prioridades para certas coisas e só podemos priorizar corretamente com a ajuda de Deus. Neste sentido, podemos afirmar que para priorizar o que é importante, devemos estar concentrados em fazer a vontade de Deus. E para isso, sua palavra nos indica que devemos tomar ao menos 3 atitudes. A primeira atitude é que devemos colocar o futuro no seu devido lugar. Isto é a arte do planejamento. Lá em Provérbios 16, 3 e Jeremias 29, 11, nos ajuda a entender como fazer isso. Vamos ver Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos. Em Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esses versos nos conduzem à confiança e à certeza de que Deus deseja o melhor para nós. E em Lucas 12, 22 a 32, um texto um pouquinho mais longo, isso fica sacramentado. E vamos extrair justamente esse pensamento do texto. Vamos ler. E disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que essas aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Colocar o futuro no seu devido lugar nos facilita escolher as prioridades que devemos escolher. A depressão é viver a nostalgia do passado, é viver o passado. Mas a ansiedade é viver a incerteza do futuro, viver no futuro. Coloque cada um no seu lugar. Seja sábio. A outra atitude, a segunda, é encarar o futuro sem medo. Um exemplo disso é Abraão. Ele assumiu um futuro com coragem, confiando que Deus tinha algo melhor para ele. Deixou lá a sua afortunada terra, lá na Pérsia, lá na Babilônia dos caldeus, Ur, a cidade dos zigurates, o centro da cultura de seu tempo, e foi lá para o norte, de onde tinham vindo seus ancestrais
após o dilúvio. Foi para Harã, aliás, uma terra que nem tinha nome. Ele mesmo é que colocou o nome de Harã naquela terra. O nome de seu falecido irmão, pai de Ló. Uma boa terra, uma terra verde, banhada pelas nascentes do rio Tigre e do rio Eufrates, dois grandes rios, mas uma terra desconhecida. Ele foi para lá com coragem. Depois, atendendo mais uma vez a voz de Deus, larga sua parentela, desce ao sul, ao sudoeste e vai para Canaã, terra distante. Ele vai idoso, mas ao mesmo tempo corajoso e confiante que seu futuro estava nas mãos de Deus. Abraão tinha medo? Sim, tinha. Tanto é que por 2 vezes mentiu sobre Sara, temendo pela própria vida, dizendo que ela era sua irmã. Mas seu medo não superava sua coragem. E seguiu todos os conselhos de Deus. Este é o exemplo de que devemos enfrentar o futuro sem medo. E se o medo bater, devemos confiar e ainda assim prosseguir. A terceira atitude é visualizar a oportunidade. Um grande e bem-sucedido empresário lá no Rio de Janeiro sempre me dizia que temos que enxergar longe, ter uma boa visão, uma supervisão, mais à frente, acima que os outros, se quisermos vencer. Aí, certa vez, discutindo sobre um projeto, eu disse a ele que aquilo que ele queria era impossível. E ele, meio que estarrecido com a minha palavra, me fez uma afirmação que marcou minha vida e disse: depois que fizer a ponte Rio-Niterói e que o homem pisou na Lua, nada mais é impossível. Na mesma hora eu peguei o projeto, coloquei debaixo do braço, falei para o meu pessoal: amanhã a gente começa. Me faltava visão. Então eu pensei, não sei onde, mas eu vou encontrar os óculos que me façam ter uma visão de como aproveitar essa oportunidade. A visão chegou, graças a Deus, né? Para a glória de Deus. Não se deixe abater com as impossibilidades do presente, mas tente vislumbrar as oportunidades que se desenharão no futuro, enquanto elas sinalizam essas oportunidades no presente. Tente fazer algo novo, novas ações de generosidade. Em 2000, ano 2000, um homem que outrora era um terrorista e que militava com armas nas facções do braço soviético aqui no Brasil, durante o período da ditadura, na década de 70, um ateu marxista, que agora é um cristão, não conseguia abandonar algumas de suas paixões. E ele até estava convencido de que elas poderiam estar a serviço de Deus. Sua paixão principal era o motociclismo. Foi ali que, na solidão das estradas, sozinho em cima de sua moto e dentro de seu capacete, ouviu o chamado de Cristo e se converteu. Seu tempo anteriormente foi usado para o mal, mas agora ele desejava remir o tempo, resgatar um pouco do tempo desperdiçado, restaurar a sua vida e a vida de outros que, como ele, precisavam pavimentar o futuro para um encontro pessoal com Cristo. Um dia, ele andando com outros amigos motociclistas, percebeu que era a minoria ao falar de Cristo. Decidiu então formar um grupo de motociclistas cristãos que pudessem estar em comunhão e pregar a palavra entre outros motociclistas. Nascia, em outubro de 2000, o Águias de Cristo Motoclube Brasil. Lá se vão 21 anos e aquele pequeno grupo hoje se multiplicou e está em 9 países e em quase todos os estados do Brasil. Dia 13 desse mês sai uma caravana de moto daqui de Nova Friburgo para inaugurar a unidade de Macapá, capital do Amapá. 8.400 quilômetros ida e volta de moto. Só Jesus para usar o tempo desses homens. E nestes anos, centenas de pessoas se converteram a Cristo pela ação desses motociclistas cristãos evangélicos, recuperando famílias, tirando pessoas das drogas e conduzindo pessoas a Cristo pelo simples fato de que um homem, um sexagenário, lá naquela época,
e que agora, sábado, dia 7 agora, de agosto, estará completando 80 anos. E aí, nós faremos um motoculto de gratidão na nossa unidade de Guapimirim, por causa desse homem que resolveu visualizar uma oportunidade, encarar o futuro sem medo e colocar o seu futuro no seu devido lugar. Esta obra tem sido utilizada por Deus. E é preciso ser generoso com o tempo para alcançar isso, dedicando a ele a importância devida, gerindo, administrando e remindo o tempo com sabedoria. Deus pode fazer por mim e por você o que fez a Hernani Macedo, esse homem que fundou os Árgãos de Cristo, que já idoso remiu o tempo e hoje tem um passado de memórias, um presente de vitórias e um futuro de glórias nas mãos do Senhor. Ele restaura vidas, ele te ajuda a remir o tempo. Conclusão. A conclusão desse estudo de hoje é feita com a leitura da passagem que está em Samuel 12:2 e que nos diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa mensagem nos incita a usar bem o tempo, usá-lo para obter a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. E isso é, portanto, um lindo gesto de generosidade para com um bem tão precioso que é o nosso tempo. E também é um gesto de mordomia cristã, de uma boa prática daquilo que Deus espera de nós. E Ele espera que usemos o nosso tempo, nosso pouco tempo, de uma forma que alcancemos corações sábios. Se gostou dessa aula, deixe seu like, faça comentários, inscreva-se no nosso canal e divulgue. Deus seja louvado. Que o Senhor nos abençoe. E até a próxima aula.